Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 13 de fevereiro, agora na Espanha, 23 horas e 22 minutos no Brasil, 19 e 22 já começo da noite. Gente, eu tô no 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. O que tá aparecendo aqui é que a gente tá fazendo um fundo duplo, porque a gente agulhou aqui no dia 10 de fevereiro. Fizemos a mínima em 21.451 e essa agulhada de hoje, há poucos minutos atrás, bateu 21.351. Então tá com cara, jeito e cheiro de fundo duplo. Então a próxima parada é a própria VWAP semanal, que está lá em 21.760. É para lá que a gente está indo. Depois vai formar um pullback para buscar o patamar da própria VWAP da semana passada. É normal o ativo, depois que cruza e forma esse degrau descendente, é normal que ele busque o patamar da VWAP da semana anterior, quando forma esse degrau descendente, para depois criar a personalidade da própria banda da semana vigente. É isso que vai acontecer, é muito comum essa movimentação. Aqui também buscou, caiu, voltou para o patamar da VWAP, aí depois desenhou essa amplitude aqui. É isso que vai acontecer. O diário Squeeze, vocês vejam que a nossa onda 2, agora eu estou no gráfico diário, eu estava no gráfico de 4 horas. A nossa onda 2, ela encontrou um ponto de inflexão nessa agulhada de hoje no centro gravitacional da nuvem, ó. A gente fez essa mínima hoje em 21.351 e travamos exatamente no centro gravitacional da nuvem, que coincidiu com esses dois topos aqui, ó, que foram resistência num passado não muito distante, em setembro e novembro de 22, e agora se comportou como um belíssimo suporte. Então é muito improvável que a gente perca esse patamar, até porque a gente estressou as lowers ali da nossa banda de VWAP semanal. No intraday foi uma beleza, todos os sinais da sala fecharam no gain, no lucro, batia na lower, voltava para VWAP, estressou a lower aqui, ameaçou voltar, depois chegou a ameaçar a última lower, voltou como um foguete em direção à VWAP, e agora a gente está orbitando aqui o patamar da VWAP. Na sala de sinais, todos fecharam no lucro, e no copy trade falta poucos sinais para fecharem também no lucro. Na seara fática e geopolítica, os devs e os desenvolvedores de códigos de programação em blockchain estão startando uma verdadeira corrida maluca para abocanhar um naco dessa indústria multibilionária que é o armazenamento em nuvens. Os especialistas dão conta de que os grandes players desse setor, que é a Amazon, Google e Microsoft, vão com certeza ver essa indústria desrompida. É muito provável que o custo de armazenamento em nuvem caia para patamares praticamente ínfimos, porque qualquer um com qualquer capacidade de armazenamento pode ceder o seu dispositivo, o seu celular, o seu computador, o seu notebook e receber em troca dessa oferta de um grande armazenamento descentralizado criptoativos, remunerando e diminuindo absurdamente o custo do armazenamento em nuvens, já que serão grandes nuvens descentralizadas funcionando como verdadeiras virtual machines. Vamos ver como o futuro vai se desdobrar. E a Paxos, a emissora da BUSD em parceria com a Binance, discorda categoricamente da SEC, da CVM norte-americana, e afirmaram que vão para os tribunais sim, se for necessário. Ela não vê nenhuma característica de security, né, de valor mobiliário na BUSD, para que a SEC promovesse essa intervenção e determinasse a suspensão da emissão de BUSD, que foi o que aconteceu agora, nas últimas horas, né? Hoje a gente acordou com essa bomba, apesar da Nasdaq ostentar uma subida de mais de 1%, a Nasdaq subindo mais 1,57%, o mundo cripto acabou sentindo o peso dessa investida da SEC agora contra a stablecoin nativa da Binance. E a transição da ETH, denominada Chapela,
que na verdade é uma contração de Xangai com a atualização Capella, vai conseguir liberar aquelas ETHs que foram colocadas em stake na Beacon Chain, ainda sob o consenso Proof of Work. Tinha muita gente preocupada com a liberação dessas ETHs bloqueadas antes da fusão dos dois consensos e a subsequente bomba de dificuldade que inviabilizou o Proof of Work, deixando a rede Proof of Stake. Porque, na verdade, a migração da rede Ethereum para o Proof of Stake, na verdade, foi basicamente a fusão da Beacon Chain, Proof of Stake, com a rede Proof of Work. Só que com a bomba de dificuldade, inviabilizou-se o consenso Proof of Work e a rede passou a ser basicamente Proof of Stake. Só que quem bloqueou as ETHs sob o consenso Proof of Work acabou se deparando com uma sinuca de bico, porque a bomba de dificuldade elevou esse consenso para um patamar de dificuldade infinitesimal, e aí os devs estavam com dificuldade de liberar essas ETHs. Mas agora parece que eles chegaram a uma solução de engenharia, de programação. Vamos ver se essa atualização Capella, que é a contração de Xangai com Capella, vai funcionar. Tinha muita gente que fez o stake das 32 ETHs ainda sob o consenso Proof of Work, muito preocupada. Mas o Ethereum Foundation afirmou que tudo vai ser normalizado, vamos colocar assim. E os Estados Unidos afirmam que não há nenhuma indicação de atividade alienígena por trás dos objetos abatidos. E os diplomatas de China e Estados Unidos avaliam um primeiro encontro depois do drama dos balões. Para quem não sabe, uma série de objetos voadores não identificados que foram abatidos pelas forças americanas, não só no espaço aéreo americano, mas também canadense. Teve comprovada a fabricação chinesa desses artefatos. E isso criou um imbróglio diplomático militar bizarro entre essas duas potências nucleares. E a Ucrânia conclama as forças humanitárias e de ajuda aos refugiados na região de Bakhmut para que saiam dessa região que está sendo alvo de uma investida muito recrudescida agora da Rússia nas últimas horas, e não há qualquer segurança para civis ou forças de ajuda humanitária. Ou seja, a guerra está recrudescendo lá no leste europeu. Esperamos sinceramente que isso não redunde num conflito nuclear. Gente, no gráfico diário dá para perceber que a gente encontrou muito provavelmente o ponto de inflexão da nossa onda 2. No gráfico de 4 horas é possível perceber que esse doji aqui, que está promovendo também um belo engolfamento, talvez seja o final desse ímpeto vendedor que vai fazer agora a BTC estressar as uppers aqui da nossa banda de VWAP semanal. A gente estava iniciando uma leve amplitude ondulacional compradora quando veio esse tombo das últimas 6 horas, vamos colocar assim, agora que a gente está se recuperando nos últimos minutos, voltando a namorar a VWAP no intraday. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.